Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de outubro de 2014, uma segunda-feira, são 19 horas e 49 minutos, 29 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 6, Vida Espírita, Espíritos Errantes, questão 224b. Todo mundo lá? Podemos começar? Então vamos lá, hein? Ele está falando aqui da duração dos intervalos entre uma vida e outra, ou, como os espíritos denominam, o estado de erraticidade. E a pergunta é relativa à duração desse estado. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. E nós estamos comentando no dia 20, quando nós paramos nessa questão, nós estávamos comentando exatamente ela, né? Resolvemos voltar atrás devido ao fato de que ela encerra um número bastante grande de informações aqui. São 3 situações diferentes, não é? Primeiro, que o estado de erraticidade não é imposta pelo Criador, ela é consequência do livre-arbítrio do Espírito. Lembra-se que o Milton falou durante a palestra, acho que foi durante a palestra, que o Espírito encarna por deliberação própria e por uma questão de oportunidade, não é? É preciso que haja uma circunstância, uma situação favorável para que ele possa encarnar. Muitas vezes ele decide isso pelas circunstâncias que se apresentam, não é? Então é uma deliberação do Espírito, está ligada ao seu livre-arbítrio, ao seu desejo, né, de progredir e de aproveitar aquela oportunidade. Ele diz aqui: os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. O que significa dizer que o espírito em estado de erraticidade, ele tem uma visão diferente do encarnado. Não é a mesma visão, é completamente diferente. Eu acho que é a Daniele. É uma visão completamente diferente, tanto que numa determinada questão aqui no livro dos Espíritos, que eu não me lembro qual, os Espíritos dizem assim: o espírito desencarnado entende a felicidade do justo, compreende a felicidade do justo. O que significa dizer que muitas vezes, como encarnado, o espírito, dependendo da situação dele, dependendo da maldade que ele carrega em si, ele faz até chacota da pessoa séria, da pessoa honesta, da pessoa trabalhadora, não é assim? Mas quando ele desencarna, pelo estado que ele se encontra, pela situação em que ele se encontra de liberdade e por todos os atributos do espírito, ele tem uma visão diferenciada. Boa noite. Boa noite. Diferenciada da vida, diferenciada da realidade. Não é à toa que os espíritos falam que o espírito desencarnado, não é, livre, ele entende a felicidade do justo. Ele, em qualquer grau de evolução que ele Em qualquer grau de evolução. Faz parte dos ensinamentos da vida, dos ensinamentos das leis naturais. É didático isso, não é?
É uma situação didática, ele tem que entender, ele tem que compreender que aquele está melhor porque fez mais pela sua felicidade, trabalhou mais pela sua felicidade, se empenhou mais pela sua felicidade. Então ele tem que entender isso, porque ele tem que aspirar àquela situação. Para aspirar àquela situação, desejar progredir, desejar a felicidade, ele vai fazer igual ao outro, ele vai se empenhar para estar na mesma situação daquele. Inclusive há comunicações no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de espíritos que desencarnam e lamentam porque veem muito acima dele espíritos que ele considerava muito abaixo dele quando encarnado, pela situação social dele. Ele era muito rico, poderoso, ele tinha lá os seus lacaios, seus empregados e tal, e ele considerava que aqueles não eram nada. Quando ele desencarna, o que acontece? Se inverte a situação, né? Por isso que Jesus, com toda a sabedoria que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, ele diz que os humildes herdarão a terra. É exatamente esse o ponto, exatamente essa é a realidade, né? Então, ele continua respondendo e dizendo o seguinte: mas para alguns é também uma punição infligida por Deus, infligida é imposta, não é? Aqui, esta afirmação dá a impressão de que o Criador pune por esta situação, não é assim? Mas não é assim. O ato de impor essa situação não é propriamente do Criador, mas das leis naturais que regem a nossa existência, ou seja, da lei de reencarnação e da lei de evolução. O espírito muitas vezes é renitente no mal, não quer entender, não quer encarnar, fica resistente e chega um momento que, pela ação da lei, ele é infligido, obrigado, não é, a reencarnar. Eu tive um caso na família assim, já contei algumas vezes aqui, não sei se vocês ouviram, de um primo da minha mãe, é primo meu em segundo grau, que a minha tia-avó, minha tia Helena, que me levou para o espiritismo, foi a que me conduziu para o centro espírita, era a avó dele, não é? E a mãe estava grávida e ela viu o espírito muito bravo e não queria reencarnar. Esse rapaz não queria reencarnar. Tanto que a vida dele foi extremoria. A última vez que eu soube dele, ele estava preso no Carandiru, porque tinha feito alguma coisa errada. Eu não sei qual foi o que ele fez, mas ele tinha feito alguma coisa errada, estava preso no Carandiru. E esse espírito não queria reencarnar. Ele não aceitava a reencarnação. É nesse sentido que a lei age e inexoravelmente subjuga o espírito a uma situação que é necessária para ele, necessária para todos nós, né? Indistintamente. E depois ele arremata dizendo o seguinte: outros pedem o seu prolongamento, não é? Para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Não é que eles não podem ser feitos, eles podem ser feitos, mas não com o proveito necessário, porque ele tem compromisso com a encarnação e faz estudo naquele momento do sono, momento de liberdade parcial. Então, ele não pode dedicar-se integralmente, porque ele tem um compromisso na carne. Então, quando o corpo acorda, ele é obrigado a retornar para o corpo. Então, eles pedem esse prolongamento exatamente para empenhar-se nesses estudos a fim de encarnar e assumir um compromisso qualquer, com a ciência, encarnar numa situação melhor, de mais conhecimento, né, com mais conhecimento das coisas. Muitas vezes se preparando para uma missão, se preparando para um trabalho de importância, um trabalho de responsabilidade e tudo mais. É que eu fosse pelo encarnado, ele fala, não estou preparado, na realidade ele nem precisa propor, viu? O espírito que está nessa situação, ele sabe que tem que reencarnar, ele conhece as leis, ele já tem consciência das leis, né? O que ele fala é assim: bom, eu não quero reencarnar agora, porque eu quero fazer esse estudo a fim de encarnar melhor, a fim de realizar uma tarefa, uma experiência que eu preciso para a minha evolução. Então ele delibera, pela decisão dele mesmo,
ele decide ficar algum tempo mais em estado de erraticidade. Esse algum tempo, para nós, pode ser 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, é que para a gente isso é muita coisa, mas para ele não, né? O tempo passa completamente diferente, né? Se dá completamente diferente. O Wagner e a Juliana e também o Rafael estão presentes, viu? Estão desejando uma boa noite a todos. 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos. Dá a impressão que é, né? Quem lê a primeira vez, que não tem conhecimento, dá a impressão. Mas eles dizem não, pois há espíritos errantes de todos os graus, não é? Só não encarna ou não reencarna o espírito puro. Então, o espírito está lá no final dos seus estágios, no fim das suas encarnações, ele está encarnando ou reencarnando ainda, né? Então não é sinal de inferioridade, pelo contrário, a encarnação não é uma punição, é uma oportunidade, não é? A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria, né? A gente sempre faz a ideia do contrário, né? A maioria das pessoas fazem a ideia do contrário. O estado normal é de encarnado, o estado excepcional é de desencarnado, mas não é não. Nós estamos exilados nesse mundo. Questão de número 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta: os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. E aqui tem um comentário de Kardec que diz: no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer, ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação. E aí? Não? E aí o quê? Eles ficam Não fica. Não fica? Não fica. Eles não têm um local. Mas Olha, eles não dão mais. o universo é o local deles. Certo. Eles têm locais de encontro. O Sol, por exemplo. E errante só quando vai ainda. Não, eles também, a gente pode dizer que eles também, de certa forma, são espíritos livres. Porque o espírito em estado de erraticidade, ele está em estado de erraticidade porque ele é livre. Ele não tem nenhum impedimento. Há um caso, por exemplo, no livro Céu e Inferno, de um espírito que assassinou a esposa ou o irmão, uma coisa assim, eu não lembro bem do caso. Eu sei que ele assassinou alguém, né? E dentro de uma casa. Ele fica preso na casa, porque ali é o local que ele tem que ficar, revendo o crime, aquela sangueira toda e tal, né? Porque a punição dele é isso, a punição dele é essa, de ficar ali naquele local. E quando ele se lança no espaço, porque é assim que o espírito vive, no espaço, quando ele se lança no espaço, ele não vê nada de ninguém. Ele fica isolado de todo mundo. Ele está isolado. Ele mesmo fala isso. Nós estudamos essa lição na quinta-feira passada, não é? Então o espírito, ele está livre. Ele fica em determinado local porque ele está ligado magneticamente àquele local, né? Quando ele é um espírito que ainda está num estado de inferioridade, não é? Mas quando ele está num estado de espírito puro, ele não tem localização, ele vai onde ele quer no universo. No universo, é assim que funciona. Eles têm locais de encontro entre eles, sabe?
Os sóis, por exemplo, são locais de encontro de espíritos puros. Não são habitados, não existe vida, a gente sabe disso. Nem há possibilidade de existir vida como nós conhecemos, né? Mas são locais de encontro de espíritos puros, por exemplo, né? Então eles não ficam localizados, nem circunscritos a lugar nenhum. Aliás, nós, quando encarnados, ficamos dessa maneira. Fora disso, não. Fora disso, nosso lugar é o espaço. Imaginou que felicidade, você não está dependendo de... O homem, ele lamentavelmente, ele faz uma ideia muito pobre da vida espiritual. Se ele se dedicasse, vocês viram o que o senhor Milton falou? Que isso deveria ser ensinado nas escolas desde pequeno. A criança deveria ser preparada para o desencarne. Eu falo isso de outra maneira. Eu falo que nós nos preparamos para viver, não nos preparamos para morrer. O que é a mesma coisa. Nós devemos nos preparar. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Tomando conhecimento, como é a vida espiritual, né? E em função disso, você começa a viver melhor, porque você almeja estar melhor na vida espiritual, né? O homem faz uma noção muito pobre, tem uma noção muito pobre dessa realidade. Essa realidade, nada, e se a gente pegar o livro Céu e Inferno na comunicação dos espíritos felizes, eles reiteradamente falam que nada se compara à vida espiritual. Nada. O melhor carro, a melhor casa, a maior quantidade de dinheiro, a pessoa mais bonita, a juventude, tudo que você pode imaginar que é sinal de felicidade entre nós, que consideramos a matéria como a conquista da matéria como o suprassumo da felicidade, nada disso se compara à vida espiritual. E essa visão pobre que a gente também tem, né, seu Luiz, se dá também ao fato que o senhor Milton falou da gente não dar a devida credibilidade, né? Se diz espírita, mas não acredita realmente na influência, na existência deles. Aqueles que estudam a obra de Kardec fazem uma noção mais aproximada da vida espiritual e tem uma consciência melhor a esse respeito. Agora o cara estuda romance não é língua de estudo, né? O cara não se forma em medicina lendo romance, né? O cara se forma em medicina lendo livro de estudo, né? Com coisas a respeito que forme e informe a pessoa a respeito daquilo que ele está estudando. E é assim que acontece, né? Mas se você pegar a vida de Jesus, um dia que você tiver a oportunidade, você tem a Bíblia em casa, pega os evangelhos de Jesus e mesmo o Velho Testamento e leia com calma e procure observar naquelas palavras que estão escritas em sistema antigo, arcaico, mas observe no fundo das palavras, dos diálogos, das afirmações dos profetas e tal, que você vai encontrar exatamente isso. E o alerta para os encarnados, reiteradamente, de que a vida espiritual é a mais importante, de que nós somos seres imortais, entendeu? De que nós temos que adquirir os bens espirituais, né? Dar mais ênfase para os bens espirituais. Eles falam isso reiteradamente. A encarnação e a reencarnação está explícita na Bíblia. Explícita. Tem lugar que eles falam, eu não estou falando do Novo Testamento não, dos Evangelhos não, estou falando do Velho Testamento. Está explícito. Tem lugar que é só você ter conhecimento espírita que você identifica com a maior facilidade. Está claro no texto. Só não identifica quem não quer, ou quem tem alguma ideia preconcebida. Ou é religiosa, né? Preconcebida a respeito daquilo. Quer dizer, quem tem a ideia da salvação e não da evolução, não pode entender aquilo como é a realidade daquilo que está escrito. Mas se a gente pegar, por exemplo, o povo hebreu é reencarnacionista, na sua grande maioria, né? Tirando os saduceus lá, lembra? O senhor mesmo contou, tirando os saduceus, o resto, todos eram reencarnacionistas. Jesus era reencarnacionista, ele dá prova reiterada disso, né? Mas vamos lá. 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Olha o que nós vamos fazer quando nós estivermos em estado de erraticidade. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem
observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuem. Quer dizer, a lei de evolução, ela é inexorável, ela simplesmente age. Não tem como, por mais atrasado que seja o espírito, por mais ruim que ele seja, não é? Por mais obtuso que ele seja, não tem como ele evoluir ou ficar estacionado. Quando ele reencarna, o estudo dele é permanente até ele reencarnar de novo, ele está sempre preparando. Aqui, ó. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Está clara a pergunta. E ele não está falando de que maneira se instruem os espíritos errantes da mais alta classe, da mais alta hierarquia, os mais elevados. Não, então, os espíritos de modo geral. Porque acontece com o espírito aquilo que acontece com o homem quando ele entende que errou, quando ele se arrepende. Não é assim? Quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada e o arrependimento não bate, para ele, se ele fizer 2 vezes o que ele está fazendo, pior, 3 vezes pior do que ele está fazendo, não muda nada. Agora, quando ele percebe o erro, pronto. Aí a coisa pega, porque aí ele quer recuperar o tempo perdido. Isso eu estou falando dos encarnados. Você imagina quando o cara desencarna e se dá de frente com a realidade espiritual. Poxa, eu podia estar daquele jeito, porque ele observa os espíritos, ele vê os espíritos felizes. Não é que ele deixa de observar, não, ele vê os espíritos felizes. Quando não, ele fica num estado terrível, tão grande de sofrimento, que para ele aquele sofrimento é eterno. Para ele é a expressão da verdade, aquilo que a Bíblia prega como sofrimento eterno, o inferno e tudo mais. E tão grande é o sofrimento, tão atroz é o sofrimento desses espíritos. Imaginem vocês, ele não vê a hora de sair daquela situação. O que acontece muitas vezes é que esse espírito sofre tanto, chega um momento que ele lembra de Deus, e ele pede ajuda de Deus, socorro de Deus. Quando ele pede socorro de Deus, os espíritos já estão por perto, sempre estiveram, os simpáticos, os parentes, os amigos, o espírito guia, então imediatamente encaminham, dão um jeito de encaminhar aquele espírito para algum lugar onde ele possa ser ajudado. Só se dá a partir do momento que ele tem consciência disso. Sim, é o dever do espírito. O dever do espírito é baixar a cabeça para Deus, entender a Deus, ser submisso ao Criador. A nossa submissão começa sendo submissos ao Criador. Em segundo lugar, nós passamos a respeitar a nós mesmos, ou seja, a nos submeter à nossa própria responsabilidade e respeito próprio. E em terceiro lugar, nós entendemos que é necessário ser submissos ao próximo, humildes, responsáveis, indulgentes. Esse é o processo, entendeu? Mas o espírito ele começa por entender, porque muitos morrem, então continuam sendo ateus, xingam a Deus, falam impropérios, palavrões e tal, entendeu? Eu conheci um, ouvi falar de um que morreu, o carro pegou fogo numa estrada perto da Namantina, foi o meu primo que me contou, ele mora na Namantina, pegou fogo e ele morreu xingando Deus, xingando de palavrão. Já imaginou um cara desse como desencarna? Entende? Quer dizer, mas ele está condenado eternamente? Absolutamente. Vai chegar um momento que ele vai entender. Ele vai entender, ele vai pedir perdão a Deus, ele vai se submeter humildemente à vontade do Criador, vai ser ajudado, e o que ele vai fazer? Olha lá, estuda o seu passado e procura um meio de se elevarem. Muitas vezes, esse meio de se elevarem é reencarnar tetraplégico, cego, coxo, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, ou então no meio da vida acontecer algum acidente, alguma coisa que leve ele, entrave ele numa cama, ele passa 20, 30, 40 anos desse jeito. É dessa maneira que acontece, o espírito pede isso, porque ele diz, eu preciso de alguma maneira entender, eu preciso de alguma maneira adquirir esses valores, então só tem uma maneira, eu me conheço, eu preciso
passar por isso. Não é muito mais fácil a gente fazer o contrário? Nós temos a oportunidade, nós temos o conhecimento, então vamos tentar, né, desempenhar esse papel da melhor maneira possível, da melhor forma, a fim de que nós não precisemos passar por arrastar encarnações aí sofridas, terríveis, né? Por isso que os espíritos, eles são unânimes em dizer, ainda que teus pés estejam sangrando, confia sempre, não é? Porque assim, a vida é curta, né? Se nós nos compararmos com o estado de erraticidade, não é? Com a imortalidade do espírito, a vida é um instante, não é? Por que não nós nos dedicarmos? Vamos lá. (228) Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Aquela explicação que o Sr. Milton deu, né, que o espírito fica magneticamente ligado às coisas que ele pensa, é exatamente aquilo. Tá? A gente sempre fala isso aqui, mas quando vem um de fora falar, o pessoal dá mais atenção, né? É exatamente isso. Né? Fica magneticamente ligado. Por quê? O pensamento é a emissão de onda eletromagnética. Né? Hã? É mesmo, a gente está vendo 2 vezes, a gente escuta, já saía daquilo e a gente escuta o senhor falando. É, então. Então aí ele veio e fala, a gente só complementa. Isso. Né? Então, mas é importante, né, a gente entender isso, porque se a gente fixa o pensamento em alguma coisa, seja ela for, cachorro, mulher, filho, marido, carro, bens materiais, o que for, fica imantado, fica ligado magneticamente àquilo. Por isso que é necessário, ao longo da nossa vida, nós nos desprendermos. Jesus não reitera isso sempre, não fala isso reiteradamente, não ensina isso reiteradamente. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta aí, vai lá e se reconcilia com ele. Por quê? O cara está magneticamente preso a uma oferta que não tem nada a ver com o bem espiritual que ele precisa fazer para ele mesmo. O bem espiritual que ele precisa fazer é se reconciliar com o irmão dele. E não oferecer nada para Deus. Não precisa de oferta nenhuma. Quem não vai dizer isso para um ignorante? Naquela época era um semi-selvagem, né? Não vai dizer isso para um cara daquele. Mas essa é a realidade. Não é? Nós temos que nos desprender, nós temos que nos desligar. Peguem o exemplo dos grandes homens da humanidade e vocês vão ver que eles eram basicamente desprendidos das coisas materiais. Podem pegar a história dos grandes homens. Né? Eram desprendidos das coisas materiais, valorizavam aquilo que precisava ser valorizado. Valorizavam a vida, valorizavam o bem-estar, valorizavam a família, valorizavam tudo aquilo que a gente precisa valorizar, mas sempre com a dose necessária, nunca com a paixão, né? Nunca apaixonadamente. Isso é pernicioso. Vamos lá. 229. Por que os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas más paixões, desde que venham os seus inconvenientes? Resposta: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas, a que má paixão ou a que mau sentimento está ligado à vaidade. Hã? Fala alto. Vai, não tem medo de errar não, vai. Todos os sentimentos ruins. Não, há um especificamente. Tem mais Egoísmo? É egoísmo, exatamente isso. Todas as más paixões, todas as más paixões estão ligadas ao egoísmo. O egoísmo, ele é um efeito daquilo que nós damos causa, porque o espírito só é egoísta porque ele pensa egoisticamente. Ego, eu, o eu dele. O eu dele é o principal, então ele que dá a causa. E o egoísmo já é um efeito. Mas todas as más paixões são decorrentes desse pior sentimento que o homem pode alimentar. Né? Por isso que eles falam aqui, ó, são excessivamente vaidosas. Acreditas que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas,
resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Agora a gente lembra daquilo que o seu Milton falou, né? Que nós acabamos de repetir agora mesmo, né? Essa atmosfera, o que é? A ligação magnética do espírito, né? O espírito está envolvido por uma série de más paixões, de pensamentos mesquinhos, né? Que os ligam, ou liga aquele espírito às coisas que são motivo de sua preocupação, né? Vaidade, orgulho, prepotência, o poder, né? O dinheiro, tudo aquilo que cerca o espírito que pensa dessa maneira. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Entenderam como é que acontece com esses espíritos? Por um momento ele entrevê a verdade. Por um momento. Né? Para mostrar para ele, ó, tá vendo como é que é? É desse jeito. Mas o que acontece com o espírito quando ele está envolvido magneticamente com as coisas? Não quero nem saber. Não é assim que fazem os encarnados? Eu ia falar no encarnado também. É isso. Olha, não faça isso, é ruim para a tua saúde. É verdade mesmo, você tem razão. Aí você vira as costas depois o cara está fazendo pior. Eu escutei também. Hã? Eu escutei também que não fuma, vai fazer mal, vai ficar dando mal. Foi tá bom. E continuei fumando. Mas é assim. O espírito tem que se saturar das coisas. O espírito tem que sofrer tanto até chegar um momento que ele, por si só, toma a decisão. Né? É assim que funciona, viu? Se não for dessa maneira, Não funciona. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Existem coisas que você pode dizer para uma pessoa que podem ajudar, mas a decisão é sempre dela. Não é? Eu, quando fumava, eu fumei alguns anos, eu e ela fumávamos juntos, nós fumávamos, foi largando junto, graças a Deus. Mas quanto tempo faz, né? 22? Largando. Eu comecei fumando, por exemplo, eu pensei comigo, eu vou fumar de hora em hora. Então eu fumava um cigarro, marcava uma hora no relógio. Não estou com muita vontade, eu vou deixar para 1h15. Aí quando dava 1h15, fumava um cigarro. Bom, agora eu vou fumar daqui 1 hora, marcava no relógio. E ia fazendo assim. Né? Até que chegou um momento que eu fumava 2, 3 cigarros por dia. Quer dizer, é uma maneira de se desintoxicar. Não pensem vocês que o cigarro é brincadeira, não. É o pior vício que existe. É o pior, de longe, o pior. Pior que a cocaína, pior que um monte de vício. Então, umas 5 vezes já. Um remédio. Não, é vontade. É vontade. Mas recomendam os especialistas que nunca se largue de uma vez. Se largue progressivamente. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Largando progressivamente. O corpo tem que se desintoxicar. Porque dizem os especialistas que até 4 cigarros por dia o corpo metaboliza. Ou seja, ele recebe o veneno do cigarro e é capaz de, pelo metabolismo, eliminar esse veneno. O médico falou pra mim. Eu estava grávida, ele falou assim. Então. É isso mesmo. Você fumava na época. Então. Nós tivemos casos aqui na casa de gente viciada em álcool, cocaína e cigarro. Diz assim, o pior para largar foi o cigarro. Largou da cocaína, largou do álcool, mas o pior foi o cigarro. Largou também do cigarro, mas foi o pior. E tem gente que, um outro também, que era viciado em álcool, cocaína e cigarro, largou de cocaína, largou do álcool e não largou do cigarro. Não conseguiu largar do cigarro. Então, olha o quanto isso é prejudicial, né? O quanto isso interfere na nossa vida. Já imaginou desencarnar assim? É complicado, é complicado. Por isso que vale todo o nosso empenho. Tudo que nós pudermos fazer para deixar esses vícios primários, porque são vícios pequenos, viu? Não pense que cigarro é vício grande, não. Cigarro é vício pequeno. Vício grande é maledicência, falta de indulgência, falta de tolerância, falta de paciência, não é? Falta de respeito ao próximo, falta de fidelidade, falta de honestidade,
Esses são os grandes vícios, né? São ligados ao egoísmo, né? Mas nós temos que começar por onde? Pelo pequeno para atingir o grande, né? Esse é o nosso, deve ser o nosso propósito, deve ser aquilo que nós devemos nos empenhar em fazer. Vamos lá. 230. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Livre arbítrio, viu, gente? Sempre. O espírito, ele é dado a ele sempre o direito de decidir. É claro que aliado ao livre-arbítrio vem a responsabilidade, né? Junto com o livre-arbítrio está a responsabilidade do espírito, mas é sempre dado a ele o direito de decidir. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Por quê? Porque aqui é que está a briga. A briga está aqui. Lá é moleza. A briga está aqui, a briga está no convívio, né? Na imposição da cultura, na imposição dos costumes, na imposição da família, né? Na interferência da mídia e de tudo que nós, com tudo que nós nos relacionamos. Aqui é que está a briga. Aqui é o momento de pegar o touro à unha. Por isso que eu digo que só reencarna os corajosos, né? Só reencarna quem realmente é corajoso, quem quer pegar o touro à unha mesmo, quem quer saber a quantas anda a sua evolução. Ele pode até propor melhorar, mas chega aqui como fazer isso. Realiza experiência, né? Ele vai realizando experiência. Aí depois ele desencarna, ele faz um resumo. Bom, nessa eu melhorei, nesta qualidade eu melhorei, nessa aqui não melhorei tanto, preciso melhorar mais naquela, então preciso reencarnar desse jeito, daquele jeito. Ele faz um apanhado, né? Mas é muito legal, eu acho isso muito legal, por quê? Porque está sempre na nossa mão, sabe? Está sempre a nosso critério, né? A possibilidade de você progredir quanto você desejar progredir, né? Não depende de ninguém. É isso que é o mais legal. A dificuldade maior é sempre encarnado mesmo. É, porque, primeiro, olha, num mundo como o nosso, você nunca tem a certeza da vida espiritual, a não ser que você se dedique ao estudo como nós estamos nos dedicando, porque é tão grande a racionalidade dos ensinos que você não tem como negar. E você acaba entronizando isso na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. Com o tempo, é claro, isso não acontece da noite para o dia, mas com o tempo você acaba fazendo dessas ideias o seu cotidiano, o seu dia a dia. Aquela sexta-feira que a dona Olívia estava aí, lembra da dona Olívia? Lembra dela? Estava também, né? Acho que o Rodrigo não estava. Nós falamos de coisa naquela sexta-feira que para nós é o arroz com feijão. Para nós é como costuma dizer aqui já, é o bate-caixa no dia a dia, né? Mas ela ficou toda arrepiada. Tirou ela do rumo. Como diz aqui já, tirou ela do cabo. Ela estava habituada, né, a pensar e achar que era o correto. Entendeu? Então o que a gente quer dizer com isso? Que quem estuda as obras básicas tem muito mais razões para assimilar a ideia da imortalidade do espírito, assimilar essa verdade espiritual, as qualidades do espírito, como vivem os espíritos, quais são os objetivos da encarnação, do que as pessoas que não fazem isso. Então, o espiritismo, além de tudo, é um facilitador da assimilação dessas ideias. Quando você assimila essas ideias, isso passa a ser de tal, passa a integrar a sua realidade de tal maneira que você passa a agir naturalmente segundo essa realidade. Não é que você passa a viver a vida espiritual, não é isso que eu estou dizendo. Você assimila e passa a viver e a medir os seus atos, as suas coisas e tal, por essas medidas.
que é diferente da medida que usa o materialista, ou aquele que não está tão informado, ou aquele que tem uma outra maneira, ou vê a vida sob uma outra ótica. Entende o que eu quero dizer? É isso. Há uma estimativa, pelo menos seja no Estado de São Paulo, no Brasil, de séculos que estudam realmente as obras do Allan Kardec? Olha, quem responde isso com mais facilidade é o Sr. Milton Felipe, né? Ele diz que tem sim, não são muitos, mas tem sim. Tem muitos brasileiros, né? Na Argentina, por exemplo, o Espiritismo tem uma outra feição, não tem feição de religião, né? É visto muito mais, com muito mais racionalidade. Em Portugal tem alguma coisa, na Espanha tem muito, né? Mas aqui no Brasil, o movimento espírita brasileiro, conhecido, né? Mais conhecido, não realmente faz questão de ignorar. Lamentavelmente. Interessante, né, Maria? As pessoas que, por exemplo, eu até contar, vou falar sobre o espiritismo, parece que eu estou falando de uma coisa, até de outra. Não faz. Você fala de uma coisa que não existe. A verdade é essa. A gente né? como choca, né? Aquele dia, acho que na reunião pública que nós falamos, acho que foi o senhor mesmo que disse, não da palestra do Sr. Milton. Ou foi ele, que Deus não, a gente não tem que pedir, porque ele não vai dar mais nada, não é se Deus quiser. E eu cortei isso, que eu tinha esse ato. Esses dias a menina foi lá no salão e era mais chegada, né, de intimidade. Falei, não, se Deus quiser, não, se você quiser. Porque o que ele tinha que fazer para ti, ele já fez, agora é de você em diante. Pegou e ficou olhando pra minha cara assim, falei, mas é verdade, é assim que vai. Essa é a realidade. E ela ficou assustada. Na realidade, a gente pode dizer que Deus sempre quer. Como nós temos o livre-arbítrio, realizar isso depende da gente. E assim tem que ser, sabe por quê? Porque se você conquista alguma coisa, a satisfação íntima que você tem com aquilo é muito grande. Então, o Espírito, ele dá ao Espírito a oportunidade de ter dignidade. E se ele fracassar, ele não pode acusar ninguém, muito menos a Deus. Nem o próximo, nem os espíritos, nem o seu espírito guia, nem a Deus, nem ninguém. Ele só pode lamentar consigo mesmo o fracasso pelo que ele passa. Né? E isso é muito bom, porque desta maneira é muito mais fácil aprender. Se sou eu o responsável, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer. Né? Bom, eu conquistei. Muito bem. Agradeço a Deus pela ajuda e tenho uma satisfação muito grande, não é? De ter conquistado. A satisfação íntima é muito maior. Já pensou se a gente fosse que nem marionete, se destino fosse uma coisa verdadeira, nós seríamos máquinas. Não seria muito pior? Sempre estava, você nunca ia ter a consciência do que você ia querer para sua vida ou que você ia conseguir do tempo, né? Ó, deixa lá, vai como vai, a gente sabendo e tendo consciência. E para o materialista e para aquele cara que acredita na salvação, a vida é uma coisa triste. A vida é uma coisa, a coisa mais insegura que existe é a existência dele. Porque por mais que ele planeje, por mais que ele seja previdente, um caso, um acontecimento fortuito, acaba com tudo. Agora, quando nós temos a consciência das leis naturais, a gente sabe que aquilo que acontece na nossa vida não é fortuito e jamais será fortuito. É produto das causas que nós geramos, consequência, efeito dessas mesmas causas. Não é? É muito mais confortável. Não é? Sofrer, todo mundo sofre. Espírita sofre, católico sofre, evangélico sofre, todo mundo sofre. O cara que tem muita grana sofre, o cara que tem pouca grana, todo mundo. Agora, quando você tem consciência das leis naturais e você sabe que só depende de você melhorar a sua situação e que se você está passando por dificuldade, o dia de amanhã será melhor, opa, peraí. É a chamada luz no fim do túnel. Aliás, nem é uma luz, é um farol no fim do túnel. Né?
É bem iluminado esse túnel, porque a gente sabe que um dia vai sair dele e vai ser o vencedor, porque quem tem consciência das leis naturais sabe que o resultado vai ser um só. Nós seremos os vencedores. E eu vou entrar com resignação, né, sobre isso, porque se a Exatamente. gente não tem entendimento disso, a gente já começa a blasfemar e reclamar, já começa errado desde aí. O espírita tem todas as razões do mundo e do universo para ser resignado, porque ele sabe que tudo e por tudo que acontecer, ele será o vencedor. Que a vida material, ela é fugaz, ela é passageira, embora pareça longa, ela é muito passageira. Consolador, né, a gente tem. Claro, evidente, essa é a palavra, viu? Essa é a palavra. O Espiritismo, ele é eminentemente consolador, porque ele diz para você, você é um espírito imortal, você está passando por dificuldade, tenha paciência, confie, porque a tua vida será melhor, com certeza. É isso que vale. Muito bem, vamos lá. – 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Resposta mais ou menos segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Quando eles fazem essa afirmação, é para chamar a nossa atenção a respeito do nosso apego à matéria. Não é errado o apego à matéria, viu? Não é errado. Mas o desapego é necessário. Não é errado por quê? Porque, lembra que o Sr. Milton falou, e que a gente sempre fala, o espírito começa a sua evolução ligando-se à menor partícula da matéria, e a partir daí ele começa a sua evolução. Até ele atingir o estado nominal, o que acontece? Ele só está ligado à matéria, constantemente. Então, o que nós entendemos até chegar a essa situação no mundo de provas e expiação? Nós só não entendemos a matéria. Nós só acreditamos na matéria. Nós só vemos na nossa frente a matéria. A gente chega numa cultura como a nossa, não é? Que diz para nós, olha, só é feliz quem tem muito, só é feliz quem tem mais. O que acontece? A gente se apega cada vez mais à matéria. E sofre por não ter, né? Não é? Então, é esse alerta dos espíritos, não é? Que os espíritos estão felizes em estado de erraticidade quando eles têm um menor apego à materialidade da vida. Este é um alerta para nós, não é? Examinar, não é? Quanto nós estamos apegados, não é? E procurar corrigir da melhor maneira possível o apego que nós tivermos, porque dessa maneira nós seremos mais felizes. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. Está falando de maneira genérica. Dependendo do caso, ele é impedido de reencarnar até que ele aprenda alguma coisa. Aprendeu? Ele pode reencarnar e continuar a sua evolução. E isso funciona mais ou menos como um desconforto para ele, um mal para ele, uma punição para ele. Não é punição como nós entendemos a palavra punição, mas é didático, faz parte do aprendizado daquele espírito, naquele estado, naquela circunstância. 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Resposta: conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu, ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante a vida tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro.
nada mais faz do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. Então, dependendo do caso de cada um, é permitido sim a visita a mundos superiores, a observar esses mundos, a ver como acontece a vida lá. Isso serve de estímulo, né? É mais ou menos quando o aluno que está nos primeiros anos de estudo ir observar uma classe mais adiantada e tal, né? Oh, legal, né? Também quero aprender, quero ser isso, quero tirar meu diploma e tal, né? Funciona como um estímulo. Eu estava vendo o caso de uma reportagem hoje de um colégio, eu não reparei o nome da cidade, mas parece que é no norte do país. Eles instituíram um centro de pesquisa tecnológica dentro da escola, né? Para estimular os alunos a fazerem filmes, mexer com tecnologia de modo geral. As notas melhoraram extraordinariamente. Aquilo acabou servindo de estímulo aos alunos para que eles também se melhorassem nas outras matérias, né? Eles ali fazem filmes a respeito de um monte de coisa e trocam esses filmes com outros alunos de outras escolas, inclusive de outros países da América Latina e tal, né? Então, o depoimento dos alunos, legal, eu gosto de participar, então eu vou bem nas outras matérias para poder participar. Quer dizer, o estímulo, o homem funciona à base de estímulo, né? Todos nós funcionamos assim. Também, né? Estímulo para exercitar a vontade, para ter mais vontade, o pessoal não ser. O que nós falamos na palestra. O estímulo tem esse propósito. O estímulo tem propósito de mexer com a vontade, despertar a vontade para alguma coisa. Então o espírito em estado de erraticidade, se ele tiver condições, é claro, dependendo do estado dele, ele visita mundos superiores para aspirar, para ser estimulado a aspirar e estar naqueles mundos. Então quando ele reencarna, o que acontece? Ele começa a sonhar, ele começa a pensar, né? A aspirar, inclusive entra muitas vezes em estado de melancolia, lembrando daquilo que ele viu nesse lugar. A melancolia muitas vezes é despertada por conta disso, viu? A gente muitas vezes fica triste ou acorda triste porque não sabe muito bem porquê. Às vezes é isso. Visita um mundo como esse e fala, puxa, o que eu estou fazendo na Terra? Né? Tendo um lugar como esse para viver. Essa matéria que você está falando é interessante. Essa escola que eu trabalho, apesar dela ser do Estado, ela também é mantida por uma ONG americana, né? E ela tem dois eixos centrais. O primeiro projeto de vida, né? Trabalha com a parte de filosofia e sociologia com o aluno, o que ele pretende ser, um momento de disposição dele, independente de religião, de ateu, né? E o segundo momento é das ciências exatas. Então nós temos um laboratório de química, física, matemática e biologia, porque a intenção é concentração, raciocínio e a melhora nas outras disciplinas, a melhor primeiro como cidadão, né? Pessoal, depois para o profissional é muito grande, é muito diferente. Mas o foco vai, projeto de vida, se tornar uma pessoa melhor, um cidadão autônomo, solidário e competente. São as três áreas. Eu falo crianças, elas são jovens, mas eles têm em mente isso, agora o protagonista tem que ser autônomo, tem que ser solidário e competente. Então começa por esse eixo do seu projeto de vida e depois das ciências exatas. Aulas do laboratório, tem que o senhor falou, porque a intenção é concentração, raciocinar, multiplicar, e isso. O aluno tem que ser estimulado. Nós ainda vamos atingir no Brasil a fase, por exemplo, em que já atingiu há muito tempo atrás a França, onde você coloca crianças de 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade para discutir a vida. Vocês já viram isso na televisão? É lindo, é lindo. Você põe lá 10, 15, 20 crianças discutindo, cada um dando uma opinião a respeito daquela ideia. É a coisa mais linda do mundo. Dialética, o aprendizado a respeito com o método perguntas e respostas e analisando racionalmente aquilo que está sendo falado. Você precisa de ver cada coisa que essas crianças fazem. Eu não acredito. E nós vamos atingir, nós precisamos atingir isso. O brasileiro precisa ser mais racional, precisa pensar com mais racionalidade, precisa almejar coisas iguais a essa que você citou, né? Ser um cidadão autônomo,
Muito bem, vamos lá. Nós não acabamos de ler a resposta, né? Lemos sim. Estamos na 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores. Já purificados são os espíritos que atingiram o grau máximo, né? Segundo a nossa concepção, didaticamente falando, porque o espírito nunca para de aprender, não é? Porque se parasse de aprender seria igual a Deus, não é? Saberia tudo. Então, presume-se que o espírito sempre esteja aprendendo algo. Mas aqueles que já chegaram no grau máximo de elevação, se eles vêm aos nossos mundos, eles assim, vêm frequentemente. E aí de nós se não fosse isso. A fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Né? Aí de nós, se não fosse isso, essa dedicação, né? Esse altruísmo desses espíritos, porque eles são felizes, né? Eles não precisam ficar preocupados. Aliás, eles não fazem isso por preocupação, fazem isso por amor, por indulgência, por respeito, por carinho. Aliás, eles são os mandatários, né? Eles são os ministros de Deus, né? Que percorrem o universo levando bem, inspirando bem, boas ideias e tudo mais, bons pensamentos, né? A gente denomina grau máximo, mas não tem esse máximo, porque ele está sempre... Na questão 100 seguinte, da escala espírita, Kardec coloca como espírito puro aquele que atingiu o grau máximo de perfeição, né? Mas a gente entende filosoficamente, né, que esse grau máximo de perfeição, ele, pelo menos a gente presume que não exista. Ele vai estar sempre aprendendo alguma coisa, né? É claro que é mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos julgando, nós, como alunos do primeiro grau, um cara que é catedrático de faculdade, professor de faculdade. É mais ou menos, nosso julgamento está mais ou menos nesse nível, ou então muito abaixo disso até, né? Mas filosoficamente a gente entende o seguinte: não pode haver o grau máximo de perfeição. Por quê? Porque senão ele se igualaria ao Criador, né? O Criador sim tem um conhecimento de todas as coisas no grau máximo desse conhecimento. Está ruim aí? Né? No grau máximo desse conhecimento. Os espíritos não podem ter, porque os espíritos são relativos sempre, né? Nós sempre seremos relativos, mas presume-se que esses espíritos sabem como funciona o universo, né? Como a vida aparece, surge, como os planetas são formados, né? E eles são agentes de Deus, né? Com esse propósito. Se os próprios cientistas da Terra, que são atrasados em relação a isso, em relação a esse conhecimento, dizem que o universo está em franca expansão, como é que o universo pode estar em franca expansão? Só por um meio, pela ação desses espíritos, que estão sempre, né, aumentando o universo, é claro que por ordem do Criador, né, evidentemente. Né? Vamos lá, nós estamos agora no item 2, mundos transitórios. Ora, eu peço que vocês prestem bastante atenção, ele é curto, viu? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. Tá bem? Mas prestem bastante atenção, porque dá a impressão aqui nessas 9 perguntas que eles vão ensinar a respeito das colônias. Querem ver? Questão 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Não é impressão? A impressão, opa, aí vem. Olha lá. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Será que tem? Resposta, ele diz sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas
erraticidades muito longas. Olha que interessante essa afirmação. Quer dizer, ou seja, o espírito desencarna e fica muito tempo em estado de erraticidade. Por que será que ele fica muito tempo em estado de erraticidade? Ele é bonzinho ou é ruininho? É ruininho, com certeza. Se ele fosse bonzinho, ele ficava muito tempo em estado de erraticidade. Não é? É um malandrão que não queria saber de nada, depois percebeu que não era assim que ele ia conseguir conquistar a própria felicidade e resolveu mudar. Repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São penosas porque eles estavam sofrendo. Se eles estavam sofrendo é porque eram atrasados. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então são mundos específicos, estão numa situação específica, não é? Eles servem de repouso a espíritos que estiveram em estado de erraticidade durante muito tempo. Em estado de erraticidade. Mas esse repousar é sempre do ponto de vista do pensamento. Porque a erraticidade deles foram um pouco penosas. Que significa dizer que eles estavam em estado de erraticidade, mas não eram felizes. Eles sofreram. Esse estado de erraticidade muito longo serviu para eles pensarem em tudo que fizeram, arrependerem-se e programarem uma nova encarnação. Como eles estão? Como eles saíram no estado de sofrimento? Como é que o espírito sai do estado de sofrimento? Bem, ele precisa de um tempo para poder refazer-se, não é assim? Esse repouso é uma reflexão. Claro, evidente. É um repouso do ponto de vista dos pensamentos, né? E das sensações, porque o espírito, quando está sofrendo, ele tem sensações mais penosas do que nós na carne. O sofrimento do espírito em estado de erraticidade é muito maior que o nosso. A gente imagina que o nosso é o maior que pode existir, não é não. Né? Então eles precisam desse período de descanso para poderem retomar a sua vida, poderem programar uma nova encarnação e retomar essa encarnação. Então, vocês vão ver por quê. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Deixá-los à vontade? Porque não é um mundo só, são vários que estão nessa situação. Resposta sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. E destino aqui não está essa palavra aqui não está na condição daquilo que é determinado para o espírito irrevogavelmente, mas para seguir o seu caminho, para seguir a programação que ele mesmo destinou para a sua existência. É nessa condição que está a palavra destino aqui, viu? Não tem o mesmo valor que aquele que nós damos. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha. O que são aves de arribação? São aquelas aves que fazem aquelas mudanças, né? Aquela mutação de um lugar para o outro. Migratórias, não é? Saem do lugar mais frio para ir para um lugar mais quente e depois vice-versa, né? Para recuperarem suas forças e seguirem avante, né? Ele está dando um exemplo. Essas aves migratórias, como elas percorrem um espaço muito longo entre um hemisfério e outro, muitas vezes, elas precisam repousar em um determinado local para depois seguirem em frente, não é assim? Não acontece muitas vezes conosco aqui, a gente vê determinadas andorinhas, né, de espécies diferentes, elas não ficam aqui, elas simplesmente ficam algum tempo aqui e depois seguem o seu caminho. É a essa comparação que ele está fazendo com esses espíritos que ficam nesses mundos, né? É um estado transitório, é um mundo, por isso chama mundo transitório, ele é temporário. 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios?
Resposta: certamente. Respostas como essa nos levam a entender que todas as situações dos espíritos são didáticas. O objetivo é aprender, sempre. Não existe uma situação para o espírito, esteja ele encarnado ou em estado de erraticidade, que não tenha esse propósito. Mesmo aqueles que estão sofrendo muito, muito mesmo, ou aqueles que estão felizes, sempre aprendem bastante. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta: não, sua posição é apenas transitória. Não são mundos, temporário. Não são mundos criados para isso. A citação dele, como mundo transitório, é temporário. 236A. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Resposta: não, sua superfície é estéril, ou seja, ainda não permite o aparecimento da vida. Se ele é estéril, ele não gera a vida, não permite a vida. Os que os habitam não precisam de nada. Quem habita esse mundo, esses mundos transitórios? Os espíritos errantes. Se eles não precisam de nada, eles não precisam do quê? De alimento, de água, de abrigo, de cama para descansar, de nada disso. Entende? O espírito não precisa de nada, rigorosamente. Nada do que nós precisamos. Absolutamente nada. Nem de água, nem de comida, nem de abrigo, nem de luz, nem absolutamente nada. Eles precisam estar nesses. Hã? Eles precisam estar nesses bons. Por que eles precisam estar nesses lugares? Quando eles têm um estado de erraticidade muito prolongado. E esse estado, normalmente, ele é penoso. Ele causa sofrimento para o espírito. O espírito muitas vezes desencarna e fica num estado de sofrimento tamanho, não é? Que ele, aos poucos, ele vai saindo desse estado. Ele vai compreendendo a necessidade de submeter à vontade do Criador e vai alterando a sua maneira de pensar. Mas até ele atingir a situação em que ele vai poder reencarnar e preparar essa encarnação, vai um período muito longo. 1000 anos, 2000 anos. Não. É só para aqueles que ficam um longo período de erraticidade. E quando esse período de erraticidade é muito penoso. Porque o espírito que sofre, olha, quando a gente está sofrendo muito, ou quando a gente está numa situação muito grande de preocupação, a gente não usa o corpo, mas a gente usa muito a mente, o pensamento. Não é? O que acontece para muita gente que tem um pensamento fraco? Chega a enlouquecer, dependendo da situação. Ela começa com aquela monoideia, aquele pensamento recorrente, uma ideia só, uma preocupação só, e muitas vezes vai parar no pelado, dependendo da situação. Para o espírito acontece, ele não fica louco, não existe espírito louco, mas o que acontece é que ele fica remoendo aquelas ideias, aquele pensamento, aquele sofrimento, não é? Que ele vai, a gente pode dizer que ele se cansa do ponto de vista intelectual, do pensamento, do uso, não é? Intenso do seu pensamento. Então ele precisa desse lugar. Vamos lá. 236b. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Resposta: não. São estéreis transitoriamente, o que significa dizer que um dia não serão mais estéreis. 236c. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas
naturais. 236D. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Resposta? Já esteve. O que a gente presume que seja a época que ela estava em formação, né? Quando não havia vida aqui na Terra. E por que o mundo que não possui vida é favorável para os desencarnados? Por quê? Justamente porque ele não precisa de nada? Não, absolutamente. Ele não precisa de nada em qualquer situação. Ele não precisa de nada onde ele estiver, não precisa de nada. Não vai ter expiação, não vai ter coisa. Não. Vocês sabem, viu? Tenho certeza que vocês sabem. Porque é próprio para ele. Tipo de... Isso, Ele não se desviar justamente para reflexão, não tem no que ele olhar ou ver. Porque fluidicamente ele é neutro. Quando existem habitantes, cada planeta tem uma qualidade fluídica. Como é que é dado qualidade para o fluido? O senhor Milton explicou. E a gente sempre fala. Pelo pensamento. Como não existe ninguém habitando, o fluido é neutro. Então serve de lugar de descanso. Porque é um lugar onde os fluidos não estão qualificados. 236. Em que época a Terra já esteve nessa situação? Durante a sua formação. E aqui Kardec complementa aqui com a sua explicação esta parte. Nós vamos ver só para acabar. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio. Ele afirmou isso em 1857, gente. Quando o homem imaginava que o espaço entre um mundo e outro era um nada. Tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Imperfeito do ponto de vista do surgimento da vida, mas perfeito para essa finalidade. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas e um dos menores, perdidos na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material e, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Onde ficam as colônias, gente? Qual a necessidade delas? Nenhuma. Absolutamente. Vamos marcar aqui o dia 27/10/2014, no item 3, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, para retomarmos o nosso próximo encontro de estudo. Perguntas? Do mesmo jeito que eles poderiam ter falado das colônias quando perguntou onde os espíritos errantes estudam. Não tem departamento nem nada. Absolutamente, departamento nenhum. Essa ideia de departamento decorre do fato do Chico
trabalhar ser funcionário público. Funcionalismo público, ele é departamentalizado. Depois aqui não tem as ideias. Não, absolutamente. Eu chamo a atenção para isso pelo fato de que nessas, deu 9 perguntas, né? Foi isso? 9, se não me falha a memória, que nós contamos. Nessas 9 perguntas, eu pergunto para vocês: houve ou não a possibilidade, a oportunidade dos espíritos superiores de ensinarem a respeito dos colonos? Evidentemente. Estava ali um prato cheinho, né? Era só eles introduzirem o ensinamento, se fosse realidade, e eles não o fizeram. Ao contrário, né? Deram uma explicação completamente diferente daquelas que querem os adeptos dessa ideia das colunas. Isso é absurdo, isso é ficção. Não existe. Os espíritos não ensinaram, os espíritos superiores não ensinaram. E os espíritos que ensinaram Kardec, que instruíram Kardec, são espíritos da mais alta hierarquia. São espíritos que transitam pelos montes, que vão levar as boas ideias, que vão inspirar os bons pensamentos. São esses espíritos puros, felizes. Né? Não são espíritos que desencarnam e criam sistemas de ideias pela sua maneira de pensar. A gente não diz que isso não é legítimo. Cada espírito pode pensar, né, e escrever aquilo que ele quiser. Só não chame isso de espiritismo, porque não é. Não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é outra coisa. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar amorosamente o nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte máxima de paz, de amor, de justiça, de bondade e misericórdia, e agradecê-lo pela oportunidade, pedindo-lhe humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar pela nossa própria evolução, sermos úteis e dignos da vida e, sobretudo, dignificar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.